Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Teve um dia que eu parei para fazer uma pequena meditação, né? Eu tava na minha cama, perto da hora de dormir. E eu tava passando por uma situação X, né? Uma situação de cunho emocional, não sabia muito bem o que fazer. De certa forma aquilo tava me afetando. E aí na meditação, né, eu senti ali naquele momento, né, recebi ali naquele momento uma informação que, se fosse traduzida em palavras, significaria a seguinte frase: não tá acontecendo nada. E o tempo foi passando, né, claro que simplesmente ter acesso a essa informação, ela esclareceu algumas coisas para mim naquele momento, mas não me trouxe um alívio imediato, né? Eu continuei passando por aquela situação que eu estava, continuei passando por aquilo que eu precisava passar. É, vale dizer que não foi porque eu recebi aquela informação que da noite pro dia tudo se resolveu, ou que eu parei de me preocupar com aquela situação. Não, eu ainda passei um bom tempo depois daquilo, passando pela mesma situação. Só que, à medida que as circunstâncias foram acontecendo e as coisas foram passando, eu fui percebendo, eu fui amadurecendo cada vez mais essa informação que eu senti naquela meditação. Né? Independente do fato se alguém vai acreditar, se é alguém que está me trazendo essa informação, ou se eu que acessei essa informação, ou se é uma informação vinda, né, da minha própria essência, da minha centelha divina, enfim, do meu superior, né, independente de onde veio. É interessante dizer que essa informação foi uma coisa que veio, assim, com um significado, com um propósito, de fato, de consolo, de explicação, de elucidação, de trazer clareza para a própria mente. Então, assim, isso não me isentou de passar, por aquilo que eu tinha que passar. Mas me trouxe uma compreensão, e ao longo que o tempo foi passando, eu fui refinando essa percepção, essa compreensão, naquilo que eu tinha recebido de informação, né? Dessa frase, né? Dessa ideia, dizer que não está nada acontecendo. E assim, eu já falei aqui em alguns momentos, em alguns outros vídeos, são coisas que, percepções que eu acabei adquirindo, estudando, né, os livros do Osho, estudando também pautas espirituais, né, no entendimento de que as coisas passam e aquilo que é real permanece, né, que as existências elas podem ser inúmeras, né, que as vidas podem ser inúmeras, mas a existência é uma só. Ou ao contrário, né, que algumas pessoas falam também, é que as existências são muitas, mas a vida é uma só, né, independente da nomenclatura que a gente usa. Mas eu tinha sim essa ideia e essa informação de que existem muitos problemas na nossa vida, muitas coisas que acontecem, que a gente sente o peso dessas coisas, e essas coisas são realmente dolorosas, e elas se tornam mais dolorosas devido à atribuição do sofrimento que a gente dá a elas, devido ao nosso apego, devido aos nossos desejos. Né? Às vezes uma situação, ela não nos dói por causa da situação em si, mas porque nós tínhamos o desejo de que ela fosse diferente. Ou nós tínhamos o desejo de que alguma outra coisa acontecesse. E aí o que nos dói não é o fato em si. Porque o fato em si, ele ali naquele momento, né, ele não te está trazendo um sofrimento. Não é algo exatamente ruim. Mas muitas vezes, devido aos nossos desejos, muitas vezes devido às nossas expectativas, né, a gente acaba sofrendo sobre coisas que não necessariamente nos trazem sofrimento. Então eu já tinha um pouco desse entendimento de saber que existem coisas que nos trazem dores, que a dor ela é uma coisa que é verdadeira, a dor ela existe, a dor acontece, a gente tem que aprender a lidar com a dor, mas que o sofrimento é uma coisa que a gente atribui em cima de uma dor.
que o sofrimento, ele é quando a gente pega uma dor e a gente cultiva ela. E a gente se apega àquela dor. E a gente cultiva aquela dor, fala daquela dor, se preocupa com aquela dor. A gente pega uma coisa que tem um tamanho pequeno e aumenta. É quando a gente começa a atribuir muito poder a uma situação. E é uma coisa que teria uma dor de um tamanho menor, ela passa a doer muito mais na gente. Devido ao sofrimento que a gente criou em cima daquela dor, né? Com aquela frase famosa que a gente escuta, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então eu já tinha esse entendimento. E também tinha o entendimento de que muito das nossas reclamações, muito das nossas frustrações, muito da gente sentir que a vida não está do jeito que deveria, ou que alguma coisa está errada na nossa vida, né? E do fato da gente se sentir em muitos momentos incapaz, ou da gente sentir que a gente não é bom o suficiente, que muito desses problemas, eles advêm do nosso próprio processo mental, da nossa própria mente. Então, é o filtro, né? É a lente que a gente usa para olhar para a realidade. Então, a gente não consegue ter esse contato com a realidade de uma forma límpida. A nossa mente, ela sempre vai vai ser como um filtro, vai ser como uma lente para a gente olhar para a realidade. Então, eu também tinha esse entendimento de que muitas coisas, né, que eu enxergava como problema, em momentos onde eu tinha oportunidade ali de silenciar a minha própria mente, de fazer uma meditação, de respirar e de ficar presente, eu olhava para aquela mesma situação que até então estava me doendo emocionalmente, que estava me preocupando mentalmente, me trazendo ansiedade, me trazendo nervosismo, preocupação, medo. De repente, quando eu me silenciava um pouco mais a minha mente, eu conseguia olhar para aquela situação e estava tudo bem, já não tinha mais nenhum problema. Então isso para mim já era uma coisa que eu já vinha recebendo de ensinamento, de informação, coisas que eu já vinha estudando, já e eu já tinha conhecimento, né, vamos dizer assim, eu já sabia desse fato, né, como uma informação. Eu tinha algumas experiências onde aquilo tinha acontecido, mas é claro que à medida que a gente, principalmente quando se trata do mundo de autoconhecimento, a gente vai afinando as nossas percepções. E aí, às vezes, a gente escuta, né? A gente lê um livro, a gente escuta uma frase, a gente vê um vídeo e a gente recebe uma faceta daquela informação. E a gente entende um lado daquela informação, uma perspectiva daquela informação. E aí, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai vivendo as experiências e aí a gente recebe aquele mesmo ensinamento, aquela mesma informação, só que de uma forma completamente diferente. Porque agora a gente pegou aquela informação e está aplicando ela de uma forma diferente. Ou porque a gente está vendo as coisas de uma forma diferente, porque a gente expandiu a nossa consciência, porque a nossa visão sobre a vida se modificou, se ampliou, porque agora a gente já amadureceu mais um pouco, então a gente já olha para aquela situação de uma forma diferente, já consegue compreender de uma forma mais profunda o mesmo ensinamento. E assim, é claro que existem situações onde as coisas estão acontecendo. Né? É claro que quando a gente experiencia uma coisa realmente real, às vezes um fim de um relacionamento, às vezes a perda de uma pessoa querida, né? Às vezes uma situação de desemprego, ou uma situação que a gente queria muito e não dá certo. É claro que, assim, essas coisas, elas são reais, elas realmente acontecem. Às vezes uma briga numa situação de família, às vezes uma situação específica que você está passando, uma dificuldade financeira. Essas coisas, elas existem, é claro. Então, não é que nada exista, né? Né? A intenção, acho que dessa informação não é dizer que nada existe. Mas é entender que em muitos momentos da nossa vida, pelo menos foi o que eu entendi, é que em muitos momentos da nossa vida, não é que exista algo acontecendo de fato. Aquela coisa que nos traz medo, aquela coisa que nos traz ansiedade, aquela coisa que parece que é maior que nós, uma dificuldade que às vezes parece que é maior que nós, que a gente não vai conseguir transpor, que a gente não vai conseguir lidar. Às vezes a gente acha que aquilo é uma coisa, que aquilo tem que aquilo é de fato sólido, sabe?
que aquilo realmente existe. E às vezes a dor que aquilo está trazendo pra gente, às vezes o sofrimento que aquela situação está trazendo pra gente, ela é só uma questão de percepção, de consciência. Então, como eu comentei antes, em muitos momentos eu olhava para uma situação com muito pesar, com muita dor, com muita tristeza. E aí quando eu conseguia silenciar minha mente e olhar para aquela situação de novo, não é que a situação ela tinha se modificado, porque ela não tinha. Não era uma mudança na forma. Ela não se modificava quando eu fazia isso. Ela continuava da mesma maneira. Mas eu enxergava aquela situação de uma maneira completamente diferente. É como se eu estivesse olhando para aquela situação com a lente suja, com a lente dos óculos suja, e aí eu estou enxergando uma sujeira naquela situação que não existe. Eu estou tentando limpar, né? Como se eu estivesse querendo faxinar minha casa e para onde eu olho está sujo. É como se, por exemplo, eu estivesse limpando um espelho. E aí, eu tô lá e eu tento limpar o espelho, e não importa quanto eu tento limpar o espelho continua embaçado. E em algum momento eu percebo que a mancha que eu vejo no espelho tá vindo do meu óculos. E aí eu limpo a lente. E aí eu percebo que não existia sujeira no espelho, a sujeira estava na minha lente. Então existem momentos na nossa vida, é claro que, como eu disse, existem momentos onde coisas realmente acontecem. Então isso nos traz dor. E é claro que a gente vai ter que aprender a lidar com a tristeza, com a frustração, com o medo, com a insegurança. Então, alguém vir e falar pra você que diante de uma situação, de um relacionamento afetivo ter terminado, você não era para estar sentindo tristeza, que você não era para estar triste, que você não era para estar com saudade da pessoa, enfim, isso é até muito desumano. Porque você vai sentir uma situação real que está acontecendo. A perda de um ente querido é uma situação real que está acontecendo. Uma situação financeira é uma situação real que está acontecendo. Então existem situações que são de fato reais. E essas situações são dores reais. É como dizer que essas coisas não existem, que não são reais e que não trazem uma dor pra gente genuína. É como dizer para uma grávida que ela não vai sentir dor no parto. Entende? É como dizer pra ela que ela vai ter o parto normal e ela não vai sentir dor. Nenhuma. Nenhum tipo de desconforto. Entende? É uma coisa que é inerente à vida. Embora a gente tenha, né, mais recursos hoje em dia, é uma coisa que se entende, subsentende. Né? Então, seria como dizer para uma grávida que a gravidez, que o processo de parto, ele não causa dor. Sendo que até mesmo muitas vezes a própria gravidez, né, com as transformações no corpo da mulher, por exemplo, causa dor. Pode causar dor em alguns casos, né? As contrações, enfim. E então existem coisas que são reais. Existem coisas que existem de verdade. Existem coisas que a gente vai ter que aprender a lidar. Com as dores reais da vida, a gente tem que aprender a lidar. A gente vai sentir tristeza e a gente vai ter que aprender a conviver com isso, a viver esse momento, mas também saber no momento seguinte deixar ela ir embora, né? Sentir as coisas sem ficar cultivando. Então eu me permito sentir uma tristeza, eu permito me sentir frustrado, eu permito me sentir com medo, eu permito que essas coisas aconteçam, que eu sinta. Eu só não cultivo. É a parte do cultivo. Quando aquilo já era para você ter elaborado, né? Quando você sentiu aquela dor, e existe um momento que você precisa parar de cultivá-la. Porque já passou esse tempo, você já sentiu ela. E existem casos, é claro, onde a pessoa ela sente a dor e ela continua cultivando. Então a dor ela é infinita. Porque já passou do momento de desapegar daquela situação, de seguir em frente, e a pessoa ela não consegue por algum motivo. Então existem situações que são reais. Mas existem situações que elas nos desequilibram muito emocionalmente, elas nos trazem um pesar muito grande, elas nos preocupam muito, não porque as situações em si são os problemas,
não porque a situação em si nos cause isso, mas porque é a nossa lente que está suja, é a nossa mente que está atribulada. Então, quando a nossa mente ela está caótica, ela não está em paz, né? Quando a nossa mente ela está ansiosa, quando um pensamento atropela o outro, quando a gente está extremamente poluído, quando a gente está extremamente identificado com todo e qualquer pensamento que vem na nossa cabeça, quando a gente tem momentos de desconexão da gente mesmo, nos momentos onde a gente está desconectado da gente mesmo, a gente olha para as situações com um pesar muito grande. Ou quando, por exemplo, a gente olha para uma situação da nossa vida através do olhar de outras pessoas. Então, às vezes, para uma outra pessoa, quando ela olha para uma questão da sua vida, ela vê aquilo como um problema. E você, por você mesmo, pelo seu modo de vida, você sempre viveu, é como, por exemplo, que isso acontece bastante. É como você ter um relacionamento com alguém, você tem um casamento, você tem um parceiro ali, um cônjuge. E aí, uma coisa que esse cônjuge fazia, que seu parceiro fazia, nunca foi uma questão pra você, nunca te incomodou. E aí, de repente, você convida alguém pra sua casa, vem uma visita, e ela vê o comportamento desse seu parceiro, desse seu cônjuge. E aquilo incomoda aquela pessoa. E aí ela traz isso pra você. Ah, mas você não se incomoda com isso que a pessoa faz? Você não acha que, sei lá, é desrespeito? Você não acha que é falta de consideração? E às vezes é uma coisa que pra você realmente nunca fez sentido, nunca foi uma questão. Não é que a pessoa de fato está fazendo aquilo por mal. Às vezes é um hábito daquela pessoa, às vezes é uma mania. Não estou falando de coisas aqui onde a pessoa ela briga com você, ela te xinga, não coisas assim. Mas estou falando de coisas simples. E às vezes, uma coisa que até então não era problema para você, de repente, por causa da fala de um terceiro, você começa a enxergar aquilo como um problema. Então percebe como isso acontece? Que às vezes a gente polui a nossa mente de conceitos e de julgamentos, e que quando a gente olha para a realidade, a gente enxerga esses problemas, problemas que não existem. Então, quando eu estava ali em meditação, na minha cama, e eu recebi essa informação, foi mais ou menos isso que eu senti. E que com o tempo foi passando, foi isso que eu fui entendendo. Existem situações onde o problema de fato ele não está acontecendo, não está acontecendo nada. Não é algo que está acontecendo. Não é um problema de fato. Mas é algo que eu estou, pelo meu excesso de preocupação, às vezes pelo meu excesso de autocobrança, às vezes por entrar ali um perfeccionismo pela porta de trás, às vezes pelo julgamento a mim mesmo ou a situação, às vezes pela falta de aceitação à vida do jeito que ela é. Às vezes, por causa disso, é que aquela situação para mim parece real. Aquela situação para mim dói muito. Aquela situação para mim é desconfortável demais. Mas não que exista algo que esteja acontecendo naquele momento. Porque aí eu sento para meditar, eu silencio a minha mente, quando eu olho para a realidade de novo, cadê o problema? O problema sumiu. E aí cabe dizer que o problema existia e de repente ele sumiu? Não, porque na realidade o que aconteceu é que o problema ele nem mesmo existia. Né? Era eu com o meu olhar, com a minha visão turva, era eu projetando os meus problemas, distante de mim, sem aceitar a realidade do jeito que ela é, brigando contra a realidade. É uma postura de resistência contra a realidade, que fez com que eu enxergasse o problema em uma coisa que não existe. E aí a gente vai entendendo, principalmente quando a gente vai meditando, né, que a gente vai fazendo as nossas meditações, a gente vai entendendo que assim, muitos dos problemas estão na nossa própria cabeça. E que às vezes, só na nossa cabeça mesmo. Às vezes não tem problema nenhum. Às vezes é uma coisa que a gente nem precisaria se preocupar. Às vezes é uma coisa que ela vai dar cabo a ela mesma. É uma situação passageira. Né? É como uma história, né, que eu já contei pra vocês em outros vídeos.
É como um rio que está sujo. E aí você pode estar lá, ali ter um ímpeto de ir lá, eu vou limpar o rio. Mas se você sentasse à margem do rio e esperasse, o rio ia se limpar sozinho com a própria correnteza. Naquele lugar onde você está. Então, existe de fato ali um problema? Será que aquela situação já não ia dar cabo a ela mesma? Será que a solução, né? Será que a resolução daquela questão, ela já não está acontecendo no plano de fundo? Será que ela já não está acontecendo nos bastidores da vida? E a gente que não está tendo presença para reconhecer? Então existem situações na nossa vida, e eu passei por uma situação onde era isso, onde assim, não tinha nada acontecendo, né? Esse foi a mensagem que eu recebi, esse foi o recado que eu recebi. Não tem nada acontecendo. É como se dissesse pra mim que assim, eu tô me preocupando, eu tô desacreditando de mim, tô desacreditando da vida, tô desconfiando da vida, tô desconfiando da, da, da espiritualidade que ampara todo mundo, eu tô desconfiando da minha própria fé. Eu tô enxergando um problema como muito maior do que eu não tô enxergando as minhas possibilidades, eu não tô enxergando as minhas capacidades, eu não tô enxergando os recursos internos que eu tenho para lidar com aquela situação. Então, é como se eu simplesmente estivesse ali num excesso emocional. E aquele excesso emocional, ele não me permitisse enxergar que não tem nada acontecendo. Que tudo aquilo que eu tô vendo ali é uma miragem. Uma miragem, uma ilusão de que tem algum problema acontecendo. Só que, como eu já disse, não foi da noite pro dia. Não foi a receber essa informação, sentir isso intuitivamente, que da noite pro dia, agora tá tudo resolvido, meus problemas. Não. Eu entendi em partes aquilo que estava querendo ser dito, que eu tinha que entender, mas foi necessário tempo, paciência, foi necessário passar das situações, né? O tempo passar para que eu conseguisse entender melhor essa situação, para que a ficha pudesse cair. Para que eu pudesse entender a situação, entender o ensinamento que tinha por trás disso. E pode ser que o tempo tenha que passar mais ainda e eu entender uma outra faceta desse ensinamento. Mas foi como se fosse um recado para mim dizendo assim: não tem realmente nada acontecendo. Não é de fato um problema. Não tem o peso que você sente que tem. Não tem a dor que você sente que tem. É só uma coisinha. E é claro que quando a gente tá nesse estado, a gente sente, parece que é aquela coisa gigantesca, parece que é um problema. Mas aí, de repente, quando você tem um lampejo de consciência, de repente, quando você consegue enxergar aquilo de uma forma diferente, quando num intervalo, assim, muito pequeno, de repente você consegue enxergar a situação de uma forma mais presente, de uma forma mais clara, de repente você não vê aquilo mais como um problema. De repente você enxerga que aquilo era só a forma como você estava enxergando aquela situação. Que era a sua consciência em relação àquela forma. E aí eu poderia muito bem em qualquer momento ter silenciado a minha mente, ter procurado ficar mais presente, ter olhado para aquela situação de uma forma mais presente, mais consciente. E provavelmente eu chegasse naquela percepção. Né? Eu precisei sentar ali na minha cama e entrar no processo de meditação, de olhar para dentro, para que eu pudesse ter acesso a essa informação. Mas isso já estava ali, já estava acontecendo. Qualquer momento que eu tivesse disponível, provavelmente eu ia perceber aquela situação. Mas como eu ainda não tinha parado para olhar para dentro, como eu não tinha parado para fazer a meditação, para silenciar minha mente, para ficar um pouco mais presente, eu simplesmente fui vivendo da forma como eu conseguia viver. Simplesmente achando que aquilo era um problema, me preocupando sobre aquilo, e pensando naquilo o tempo todo, e pensando que eu tinha que resolver aquilo, e que eu ainda não tinha conseguido, que eu tinha tentado isso, eu tinha tentado aquilo, e eu não tinha conseguido resolver, e eu não ia conseguir resolver. Porque na verdade aquilo não era um problema. Quando a gente... existem problemas, né, isso eu já escutei também de outras pessoas, que assim, existem soluções para problemas reais, problemas que existem. Para os problemas que eles são irreais, que eles são ilusórios, que eles não existem soluções.
Se a gente ficar procurando soluções para problemas que não existem, a gente não vai achar solução. Por quê? Só existe solução para o problema que existe. Para problema que não existe, não existe solução. Então era como se eu estivesse procurando solução para o problema que não existe. Para uma coisa que não está acontecendo. Mas que eu estava ali projetando um fantasma em cima daquela situação. E aí eu precisava ter esse momento disponível, esse momento de calma, de presença, de calma. Vamos olhar para dentro, vamos perceber o que está acontecendo, como está no mundo interno. Vamos limpar um pouco, fazer uma faxina na mente, ficar um pouco mais presente, aquietar um pouco a mente, se conectar um pouco mais com o coração. E aí vamos ver como que eu vou enxergar essa situação. Né? Através da percepção, através da consciência, da presença, e não através da ansiedade, do medo, da raiva, da frustração, da resistência, né, da revolta contra a vida. Quando eu parei, eu me disponibilizei a olhar para a situação do jeito que ela era, a olhar para dentro, foi quando eu consegui receber essa informação. E às vezes a gente só vai conseguir receber algumas informações quando a gente estiver disponível, quando a gente estiver aberto. Porque enquanto a gente está ali no piloto automático, enquanto a gente está ali na ansiedade, enquanto a gente está ali totalmente preocupado, ansioso, pode ser que fique muito difícil a gente perceber essas coisas. Então a gente precisa criar um espaço ali na nossa vida, onde a gente olha para dentro, onde a gente se conecta com a gente mesmo, onde a gente vai além daquilo que a nossa mente está dizendo sobre a gente mesmo, sobre a vida, onde a gente vai além desses julgamentos e a gente consegue enxergar a realidade oitavas acima, como se a gente estivesse no topo de uma montanha enxergando a cidade. Então a nossa perspectiva muda, né? As coisas que a gente consegue enxergar agora mudam. A gente consegue enxergar uma casa, uma árvore, um prédio, que antes a gente não conseguia enxergar quando a gente estava embaixo, lá dentro da cidade. Então é como se a gente subisse um monte, como se a gente subisse uma montanha e a gente enxergasse ali aquela cidade, a situação de cima. E aí a gente começa a enxergar algumas coisas que a gente não conseguia, porque a nossa perspectiva ali naquele momento onde a gente estava não permitia. Quando a gente muda a forma como a gente enxerga, quando a gente amplia a nossa visão, amplia a nossa consciência, é como se a gente também começasse a enxergar as coisas que a gente até então não enxergava. E as coisas vão ficando mais claras, a gente vai entendendo que algumas coisas não são problemas, a gente vai entendendo quando algumas coisas são reais de fato e que a gente tem que aprender a lidar. A gente também percebe quando alguma coisa real a gente está lidando e de repente é o momento da gente desapegar, da gente seguir em frente, da gente olhar aquilo de uma forma diferente. Então, né, eu senti de falar sobre essa percepção, porque pode ser que você passe por isso em algum momento na sua vida, pode ser que você esteja passando por alguma situação onde aquilo é muito pesado, onde aquilo parece que não tem solução, onde aquilo parece que é maior que você, que é maior que as suas capacidades, que aquilo é eterno, não vai passar. E aí pode ser que você esteja enxergando um problema, uma coisa que realmente não existe. Pode ser que, de fato, né, não esteja acontecendo nada. Só que, como eu disse, não importa você só entender na cabeça. Você precisa entender com o seu sentir, com o seu coração. Você precisa baixar essa informação. Você precisa compreender. Não basta só ter informação. Então você precisa interiorizar essa ideia, sentir de verdade essa ideia. Colocar ela realmente na sua vida, encaixar ela, vestir essa ideia. Porque simplesmente ela ficar aqui no campo da informação, como uma frase bonita, ela vai ser simplesmente uma coisa bonita superficialmente, mas que não tem profundidade. Então, você precisa introjetar, você precisa olhar para dentro, olhar para sua própria vida, entender se nessa circunstância da sua vida, se na sua vida isso se encaixa ou não. E pode ser que se encaixe, pode ser que não. Pode ser que existam coisas reais que você realmente tenha que lidar. Mas isso vai te ajudar até mesmo a limpar aquilo que não é real, aquilo que é uma ilusão, e aquilo que é um peso a mais que você está carregando, deixando com que você olhe para aquilo que está de fato acontecendo da forma real, de forma clara. Então é como se tivesse muitas coisas, um peso desnecessário, você arranca aquilo que é excesso, aquilo que não precisa estar ali,
E você vai ter que lidar somente com aquilo que você tem que lidar, sem aqueles pesos, sem aquela carga emocional, sem aquela preocupação excessiva. Você vai lidar, mas sem aquela carga toda. Você vai lidar com a dor da vida, sem aquele sofrimento todo, né? Então, mesmo que existam coisas reais na sua vida, coisas reais que você esteja passando, esse entendimento, quando a gente consegue interiorizar, percebê-lo na vida, vai ajudar até mesmo a gente reconhecer isso é real, isso não é real, e separando e olhando somente para aquilo que realmente está acontecendo, né? Confiando que há algo superior, né? Algo além da gente, cuida da gente, que tudo acontece por um motivo, que se aquilo está na sua vida, aquilo é real, aquilo realmente está acontecendo, tem um motivo, que não é porque aquilo está acontecendo que você está desamparado, que não é porque aquilo está acontecendo que você é injustiçado, que sua vida necessariamente está ruim. Às vezes é uma situação que ela precisa ser elaborada, ela precisa que você lide, ela precisa passar por um tempo para que ela seja resolvida. E aí você pode olhar para aquela situação com um pouco mais de clareza, um pouco mais de calma. Quando você consegue olhar para aquela situação além da mente, quando você consegue olhar essa situação de uma forma mais presente, e você consegue se conectar consigo mesmo, com a própria consciência, e olhar para a vida de uma forma mais consciente. Então, espero que esse vídeo tenha trazido algum tipo de conforto, algum tipo de consolo, algum tipo de clareza para você, né? Sempre sinta no próprio coração se aquilo que eu, mas outras pessoas também trazem de informação para você. E sempre pergunte a si mesmo, ao próprio coração, à própria intuição, à própria consciência, à própria centelha divina, né? O eu superior, enfim. Pergunte a Deus, pergunte aquilo que você acredita, mas sempre entre nesse movimento de interiorização para perceber se aquilo serve para mim, se não serve, ou se serve em determinada situação, mas em outra não, se aquilo faz sentido. E se isso não faça sentido, simplesmente desconsidere. Só leve aquilo que faz sentido para você, aquilo que toca o seu coração, aquilo que te acalma, aquilo que te traz paz, aquilo que te traz uma visão mais clara da realidade. E aquilo que não ressoar, olha para dentro, percebe e desconsidere, segue seu caminho, se baseando, claro, sempre no próprio sentir, na própria intuição, né? Percebendo os recados que você vai recebendo da vida, né? Sempre que alguém traz uma outra percepção, olha pra dentro, percebe se é aquilo realmente que a pessoa tá dizendo se encaixa na sua vida, se você sente que aquilo é verdade. E percebe que em alguns momentos vai ter coisas que outras pessoas vão te dizer, informações que você vai receber, mensagens que você vai receber, que aquilo não conecta com você, que aquilo não ressoa, que aquilo não faz sentido. E aí tá tudo bem você simplesmente agradecer a pessoa, agradecer a percepção, mas entender que o seu caminho é outro, que você quer ir por outro caminho. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que eu tenha agradado vocês, espero que tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. E eu vou esperando vocês aqui no lugar de sempre.